partiu disso. Eu sou ouvinte hardcore de podcast, assim. Eu tô sempre na academia escutando podcast, eu tô sempre no carro escutando podcast. Eu acho, inclusive, que isso é uma estratégia também pra quem que tá querendo começar a fazer exercício. Porque, às vezes, você tá fazendo uma atividade que é maçante, que é chata, mas se você tá ouvindo alguma coisa que te interessa, uma conversa de um assunto que te interessa, de pessoas que você acha legal, descolado, que você gosta do papo, às vezes você se perde ali no que você tá ouvindo e consegue se exercitar com mais facilidade. Então, eu sempre gostei muito de podcast. E o nome, saúde, isso é no sentido de... isso que a Silene falou, que a gente acredita que se a pessoa tem mais conhecimento, ela é capaz de tomar melhores decisões, né? Então, saúde isso é no sentido de a pessoa se tornar mais saudável. Ela ser ativa no processo de busca de saúde. Porque a gente acredita que grande parte da nossa saúde, nosso bem-estar, depende das nossas atitudes, das nossas escolhas do dia a dia, né? Então, o saúde é no sentido de trazer informação, conhecimento. A gente vai trazer profissionais que a gente acha legais, para a gente conversar de diversos temas da área da saúde, né? E Inclusive, a gente não vai falar só de emagrecimento, não. Tem muita coisa aí pra gente trazer. isso. Spoiler, né? Porque tem em Exatamente. todos esses aspectos, né? Emocionais, físicos, sociais. Então, a gente pode falar de saúde mental, a gente pode falar de, sei lá, do que é isso? Exercício Saúde do físico, sono, saúde do sono. a questão da própria suplementação, particularmente falando, né? E tem também a nutrição em si, porque tá, e a dieta? E aí, como é que essa dieta acontece? Quem que vai te orientar melhor? Então, a gente pretende trazer convidados que vão explanar mais esse assunto. E é isso. Estética também. É, Estética também com é certeza, saúde. estética. Doutor José estava falando dessa questão do podcast, de estar ali na academia ouvindo alguma coisa, tendo mais conhecimento, e é exatamente essa a pegada, né? Trazer esse conhecimento para essa pessoa que está na academia, tá ouvindo ali o podcast, tá Tá ouvindo lavando louça. tá lavando louça, tá fazendo alguma coisa, mas está absorvendo conhecimento. E aí a gente fala de saúde, como eu posso me considerar saudável? Assim, tem vamos dizer assim, o Conceito, conceito oficial de saúde, que é o conceito da OMS, é um bem-estar completo físico, psicológico e social. Eu não sei se você conhece alguém que tá num bem-estar completo físico, social e emocional, psicológico, mas sei lá, eu acho que talvez a minha filhinha de 1 ano, sabe? Eu acho que ela ainda não tem tantos A traumas, gente talvez estava ela. avaliando isso e a gente chegou à conclusão de que não tem, né? Pelo menos a gente não conhece. Fica parecendo uma coisa utópica, assim, né? Vamos dizer, uma coisa quase platônica. Assim, um mundo ideal onde a pessoa tá em completa harmonia, ela consegue equilibrar todos os pratos da vida dela com tranquilidade, né? E eu tava conversando com uma amiga esses dias, ela falou uma coisa que eu achei interessante, que ela falou assim, cara, isso pode ser um lugar onde você visita, mas não é um lugar onde você vai conseguir morar. Então, assim, a pessoa, ela pode ter momentos da vida em que ela vai estar mais em harmonia física, psicológica, social, emocional, e em momentos, ela vai, às vezes, estar sobrecarregada de trabalho, às vezes ela vai estar passando mesmo por algum problema de saúde física, uma gripe, alguma coisa, e então ela não vai estar sempre nesse lugar dessa saúde perfeita. Mas a nossa ideia é buscar no nosso dia a dia as melhores escolhas, as melhores decisões, os melhores hábitos, para que a gente possa estar cada vez mais nesse lugar, visitar mais esse lugar. E quanto mais tempo a gente passar nesse lugar de saúde completa, mais longa e mais longa e melhor tem chance de ser a nossa vida, né? Nesse E sentido. de uma maneira simplificada, né? Porque é isso aí, a gente não quer, a gente quer exatamente simplificar e explanar o assunto de uma maneira bem tranquila para a pessoa entender que ela não precisa morrer em cima daquela meta e sim tratar com naturalidade aquele estado que ela está querendo ficar, aquele estado de vida daquele momento que a gente sabe que aquilo ali pode acontecer uma metamorfose, pode acontecer uma mudança, mas naquele momento ela tentar levar isso com mais leveza, sem estar se matando e se cobrando, até mesmo porque muitas vezes a pessoa nem sabe, não conhece e não entende. E aí isso fica mais leve se ela estiver sabendo melhor Porque disso. para a busca da saúde não se tornar uma neurose, né? Uma É. obsessão, assim. Sim. Mas de um jeito mais leve, mais suave, né? Eu posso me usar como exemplo. Eu sempre vivi em dieta, sempre tentei, assim, o do melhor jeito.
trabalhando numa farmácia de manipulação, conheço todos os tipos de suplementação que dá para usar para emagrecer, mas se eu não usar dessas artimanhas, disso tudo, no lança-mão, de uma maneira equilibrada, eu não vou conseguir chegar lá. Não adianta, pode ter o suplemento que for, pode ter a orientação que for, mas e aí eu comecei a entender isso agora. E aí eu tô pegando mais leve até comigo. Ou seja, tô associando atividade física com uma alimentação mais equilibrada e uma suplementação. E aí as coisas estão acontecendo devagar, mas está acontecendo. E eu acho que a ideia é por aí. O doutor José fala desse conhecimento que nos leva a ter caminhos, né? Se eu tenho conhecimento, eu vou saber me direcionar. Doutor, qual é o primeiro passo? É querer? O primeiro passo é querer. É a condição, essa motivação inicial de buscar, ela é condição sine qua non, né? É uma condição sem a qual não. Então, se a pessoa não quer, se ela não tá motivada a buscar, nada vai acontecer. Mas ela não é uma condição, ela é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. Porque, eu não sei se você já percebeu, mas é muito fácil a gente decidir mudar. Sim. É muito fácil, principalmente assim, em 1º de janeiro, a gente fazer as promessas de que a gente vai, o famoso projeto verão, agora vai. Mas assim, não é tão fácil a gente manter essas coisas a longo prazo, né? Não é tão fácil a gente realmente implementar essas mudanças e as mudanças se tornarem parte de quem a gente é. Eu acho, sabe? Então, eu acho que a motivação, querer, ele é fundamental, ele é aquela faísca inicial que sem ela nada vai acontecer, mas a gente precisa de estratégias para a gente conseguir implementar essas mudanças. E uma coisa que é importante, assim, é porque às vezes a gente acha que a gente é um todo, que a gente é uma coisa só. Que a nossa mente é uma coisa só. Mas, na verdade, grande parte do tempo a gente não tá tomando decisões racionais. Muitas vezes a gente tá tomando decisões emocionais e muitas vezes a gente tá fazendo as coisas por força do hábito. A gente tá fazendo as coisas automáticas. Então, a gente precisa trabalhar a nossa consciência para a gente poder ter mais consciência do que a gente está fazendo, do que a gente está escolhendo, mas a gente pode também trabalhar em melhorar os nossos hábitos para que essas decisões melhores para a nossa saúde elas sejam automatizadas também. Então, eu acho que além dessa motivação inicial, é importante a gente estudar essas estratégias, a gente entender como é que a gente funciona para a gente poder lidar melhor, vamos dizer assim, pra gente ser a nossa própria super nani, entende? Sim. Pra gente conseguir se educar da melhor maneira possível pra gente implementar as mudanças a longo prazo. A ideia não é dizer, então, mais um dia de academia. Tipo, eu tenho que querer aquilo por mim e entender que é todo um processo. Você falou ali do mental, você falou da saúde. É um conjunto de ideias que você precisa implementar na sua mente e dizer, quero sim, vou buscar aquilo como um resultado positivo para mim. E não adianta só eu ir por ir, né? É todo um processo. É todo um processo, porque, por exemplo, assim, decidir pra academia é fácil, mas aí você precisa, por exemplo, ser realista com a sua rotina. Porque muitas vezes a gente faz uma meta que a gente não vai conseguir atingir. Por exemplo, começa hoje e vai começar 6 vezes por semana. Às vezes não é realista. 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Então, assim, onde eu consigo encaixar na minha agenda? Quais são os melhores horários? Igual eu falei, às vezes a academia ser perto de casa já faz diferença. Outra coisa que eu brinco também é que o treino de amanhã começa hoje. Então, assim, eu deixo a minha roupa separada, por exemplo. Ou já deixo a minha mochila no carro. Eu tento facilitar o máximo possível para que eu consiga ir no outro dia. Eu deixo o meu café da manhã preparado já. Para eu poder ter o tempo hábil de acordar, ir na academia, comer logo depois da academia e chegar no trabalho. Mas eu ainda não deixei de sentir ódio pra ir na academia, não. Eu não consigo. Pessoal também... A fórmula ainda não... Tenho ódio, pavor, mas sabe o que eu fiz pra facilitar? Só puxando um pouco esse assunto aí do Neto. Eu montei uma academia lá dentro de casa, assim, num quarto, um cubículo, mas... Quem pode, pode, né? Mas, assim, foi uma coisa bem simples mesmo, porque para mim era muito difícil sair para ir na academia. Então, eu fiz isso. Então, eu acho que quem pode, realmente, pode. Mas, se não puder, tenta arrumar uma academia perto de casa. Mas só que a gente tá falando tanto de academia e tem outras coisas aí também que envolve, né? Com certeza. Não adianta também a pessoa querer
mudar o hábito e não entender que ela precisa procurar tudo que vai ajudar ela. Por exemplo, e a alimentação? Qual é a alimentação mais simples que ela pode aderir naquele momento? Eu acho muito desafiador todos os dias a gente ter um cardápio simplificado para estar aderindo a uma qualidade porque quando você decide fazer isso, você decide exatamente pensando assim, não, eu vou fazer, mas vai ser difícil. E não é para ser tão difícil. Então, até isso a gente pode estar mostrando que dá para fazer um cardápio simplificado, uma suplementação não tão cara, né? E tudo isso a gente vai fazendo um remanejo aí. Isso é importante, assim, por exemplo.